E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Se você está acompanhando o mercado, você já percebeu que tanto o Ibovespa quanto grande parte das ações tem se valorizado. Inclusive, a gente consegue acompanhar aqui nessa notícia da Suno, Ibovespa cai, mas tem oitava alta semanal seguida. E essa situação gera duas dúvidas. Uma para o investidor que já investe e fica com aquela sensação de que, como grande parte das ações valorizaram, se teria algumas ações ainda que estariam em um preço interessante para que ele cogite estudar e talvez se expor, e para aquele investidor que ainda não investe, mas estava esperando talvez uma oportunidade de ter menos risco e iniciar no mercado. Ele acaba vendo notícias dessas altas consecutivas de pessoas fazendo grana com ações e com isso ele queira talvez estudar e cogitar investir em algumas ações. Então o vídeo de hoje a gente vai trazer um exemplo de carteira com 5 ações diversificadas, ou seja, de segmentos diferentes, de tamanhos diferentes, ações mais small caps, ações mais sólidas e que poderiam ser uma carteira de investimentos e uma relação de risco-retorno mais interessante. Mas é claro que isso não é uma recomendação de investimentos, vai ser apenas um exemplo, uma opinião. E para você que já investe, comenta aqui embaixo quais ações que, apesar de terem tido uma valorização interessante, você ainda está de olho porque elas podem ser oportunidades. A gente está aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para fazer suas pré-análises de investimentos. Inclusive, ele tem também uma ferramenta de comparador de ações. Nesse momento, eu estou utilizando esse comparador apenas para a gente conseguir colocar todas essas 5 ações em uma mesma página e a gente poder trocar essa ideia, dar essa opinião. Mas o objetivo ideal com esse comparador é que você compare tanto empresas de mesmo segmento e de mesmo tamanho, ou seja, você compararia banana com banana e não banana com maçã. Então aqui nós temos Sanepar, que é uma empresa de água e saneamento, Irani, que é uma empresa de embalagens, Isacetep, que é uma empresa de transmissão de energia elétrica, Movida, que trabalha nesse segmento de venda de seminovos e locação de veículos, e Bradesco, que é um banco. Aí você poderia falar assim, então essas daí são as melhores que existem com base nos preços após essa valorização? Não, essas daqui são apenas algumas empresas que elas têm uma relação de risco-retorno mais interessante, na minha opinião, ou seja, não quer dizer que são as melhores. São as que eu considero atrativas com base no preço e nos resultados que elas geram e na perspectiva futura que elas podem ter. E todas elas, quando unidas em conjunto, elas podem oferecer tanto uma relação de risco-retorno interessante, por termos empresas sólidas, com algumas empresas ainda small cap, ou seja, que poderiam crescer e entregar grande parte dos resultados, e oferecem sim um pouco de risco para a carteira, mas é por isso que nós fazemos esse mix com ações mais sólidas e seguras e outras empresas mais small caps que podem ter uma grande valorização por gerarem um grande resultado, porém também podem apresentar um risco devido às incertezas. Esse comparador de ações do Status Invest, ele acaba premiando com medalhas com base nos resultados do indicador, e aí ele traz aqui em uma relação de melhor para o pior com base nisso. Mas aqui a gente vai estar ignorando, até porque, que nem eu comentei com vocês, não são empresas de mesmo segmento e muito menos de mesmo porte. Então a gente está utilizando a ferramenta apenas para a gente conseguir listar todas aqui. Então começando aqui pela parte do Dividend Yield, todas elas estão aqui nessa casa entre 6 a 8, tirando a Isacetep aqui, que está em 4,27, mas você tem que levar em consideração o seguinte, essa métrica, ela não é uma métrica perpétua, ela é uma métrica que vai depender do lucro, ela vai depender se talvez a empresa está direcionando muito recurso para investimento, e daí ela tenderia a ter um lucro menor, consequentemente, essa métrica poderia ir se distorcendo ao longo do tempo. Tem a parte do payout, que seria a parte do lucro que ela destina, ela poderia estar destinando menos para o investidor, então ela não é uma métrica estática. Então não compensa você olhar aqui e falar 4,27 e falar, ah, é horrível. Você tem que olhar todo o processo, olhar como a empresa vinha ao longo do passado, como ela está no presente e projeções para o futuro. Mas de modo geral aqui, todas elas oferecem um dividendo interessante. Na parte de preço-lucro, elas estão bem interessantes, todas abaixo de 10, o que é atrativo quando você tem uma empresa que ela tem ali resultados sólidos de lucratividade, existe um crescimento, efetua pagamento de dividendos ao longo do tempo, tem uma dívida controlada. Tirando a Movida, que está aqui com 11,66, todas estão abaixo de 10. Inclusive, a grande maioria aqui, Sanepar, Irani e Isacetep, que é a TRPL, estão ali mais ou menos na casa de 5,5 a 7, que é bem atrativo.
Você poderia falar assim: "Ah, mas a Movida não tá bacana não, tá em 11,66, tá acima de 10". Primeiro que essa questão de para baixo de 10 é individual, e pode ser dependendo do momento também, porque se você estiver em um momento de muita alta, você vai ter dificuldades em encontrar valores inferiores a 10. Mas para o cenário atual, 11,66 para a Movida não é muito, porque ela é uma small cap. Isso daqui é uma métrica de preço por lucro, ou seja, se ela sendo uma small cap, ela tem a perspectiva de que poderia aumentar receita, aumentar lucratividade, ou seja, como é preço por lucro, ela aumentando esse lucro, essa métrica tenderia a cair. Então, para uma empresa small cap, 11,66 eu considero baixo. Na parte de preço-valor patrimonial, eu coloquei aqui só porque muitos de vocês gostam de ver essa métrica, porque vocês consideram que quando está em 1 ou próximo de 1 seria atrativo. Eu não olho muito sobre essa ótica. Eu já expliquei em outros vídeos do canal, se você acompanha, você já até sabe a minha linha de raciocínio, é que empresas inferiores a 1, elas podem ter muitas incertezas e riscos por trás, e empresas superiores a 1, elas podem gerar muito caixa ou ter uma segurança maior, e tudo isso não seria nem positivo ou negativo, independente do resultado desse indicador, porque você teria que avaliar com outras informações. Mas aqui, de modo geral, apenas a Irani e a Movida estão acima de 1, que ambas também são consideradas small caps e poderiam melhorar esses resultados, e essa métrica aqui se tornaria outra ao longo do tempo. Na parte de endividamento, aqui na dívida líquida sobre EBITDA, a única dentre elas que você precisaria de ter uma atenção maior seria na Movida, que está na casa de 3,19. Essa métrica aqui de 3 para cima já é um pouco preocupante. Todas as demais estariam com uma dívida controlada. No caso da Movida, seria um alerta, mas eu acabo lidando com a Movida de uma forma diferente. Como ela é uma locadora de veículos, ela possui veículos, ou seja, em uma necessidade de capital para talvez honrar com empréstimos ou com outras obrigações, não seria a melhor opção, mas ela poderia vender veículos para tornar ele em recurso e honrar com esses pagamentos. Então, o endividamento aqui, a métrica de dívida líquida sobre EBITDA fica alta? Sim. Porém, você tem essa opção caso seja necessário efetuá-la. E para você que não sabe o que é a dívida líquida, você vai pegar a dívida bruta, você vai tirar as disponibilidades, você vai ficar com a dívida líquida. O EBITDA é uma estimativa de geração de caixa operacional da empresa, ou seja, é uma estimativa de gerar grana que a empresa tem. Quando essa métrica aqui, ela tá, no caso da Movida, em 3,19, significa o quê? Que com a estimativa de gerar grana que a Movida tem, em algo próximo de 3 anos de geração de caixa operacional, ela conseguiria honrar com essa dívida. E eu quis trazer para vocês aqui a parte do CAGR, do crescimento de receita e do crescimento de lucratividade delas, com um objetivo, para a gente conseguir visualizar que quando a gente olha para Bradesco, Sanepar e Zacetep, a gente consegue ver que elas têm um crescimento de receita e de lucratividade diferente da Movida, que já é uma small cap. A Movida, ela consegue ter um crescimento de receita e de lucratividade muito superior. É claro que isso também vem com um risco a mais por trás. Mas é por isso que eu comentei que é interessante quando você forma uma carteira de investimentos, você ter também essa diversificação entre segmentos e entre portes de empresa, ou seja, empresas small caps, empresas que já são mais sólidas, porque daí sim você consegue se expor a um crescimento maior em uma, você consegue se expor a uma segurança maior em outra, e quando você junta todas elas em uma carteira, você vai ter uma relação de risco-retorno mais interessante e, ao longo do tempo, você conseguirá ter retornos melhores. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai passar por esses indicadores e trocar essa ideia que a gente trocou. Mas se você tiver interesse em saber mais profundamente sobre alguma dessas ações, todas elas nós temos vídeos aqui no canal e você conseguiria ver. Inclusive para Bradesco, Sanepar e Movida, nós temos vídeos com cálculo de preço justo e de dividendo projetado. Mas, de modo geral, com base nos preços atuais dessas 5 ações e nos resultados de indicadores que elas geram, elas oferecem ali uma relação interessante, apesar de elas já terem tido uma pequena valorização e elas poderiam ser opções para o investidor estudar e talvez cogitar investir. Mas é claro que nada do que foi dito nesse vídeo e nem em nenhum outro vídeo do canal foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!